Olá, queridos, graça e paz. Eu gostaria de dividir com vocês nessa tarde uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 25 a 27, que diz assim: Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amados, vocês já pararam para pensar que quantas coisas do dia a dia têm nos prendido? Em quantas coisas desse mundo nós estamos estacionados? E o pior, quantas coisas na nossa rotina nos têm feito perder a visão correta do que procede de Deus? Quantas coisas na nossa rotina têm nos conduzido a ser e agir como pessoas sem Deus? Era madrugada. Os discípulos, ao ver um vulto aproximando-se do barco, eles gritaram de medo. Eles não viram, não entenderam e não discerniram que era o mestre. Será que nós, eu e você, também não estamos agindo como os discípulos agiam naquela época? Por exemplo, Provérbios 11:17 nos ensina que fazer o bem aos outros é uma primazia e que quando alguém faz bem para os outros, ele atrai para si o que é bom. Por outro lado, se nós somos cruéis, nós mesmos atrairemos a ruína, a destruição sobre nós. Resumindo, nós temos que amar as outras pessoas como a nós mesmos, irmãos. Um outro exemplo, Provérbios capítulo 12, no versículo 11, ele nos ensina que se eu me dedicar ao trabalho, colherei com fartura. Mas se eu correr atrás de ilusões, atrás de delírios, de coisas sem pé e nem cabeça, eu estarei sendo insensata. Em resumo, esse versículo ensina que eu tenho que me mexer, que eu tenho que funcionar, mas que eu tenho que ser consciente de como eu devo proceder. Provérbios 13, versículo 4, por outro lado, diz que se eu for ambiciosa, mas for preguiçosa, nada eu vou alcançar. Porque somente uma pessoa que se empenha, que trabalha todos os dias e que não se entrega à preguiça, esse terá os seus desejos realizados. Somente um trabalhador verdadeiro, irmãos, tem plena satisfação na vida. Resumindo, é preciso trabalhar, avançar e conquistar para sermos felizes, amém? Provérbios 13, versículos 11 nos ensina que o dinheiro ganho desonestamente desaparece sem deixar frutos. Mas quem conquista honestamente o seu dinheiro, o seu lucro, os seus bens, esse terá cada vez mais recursos. Queridos, é preciso trabalhar para adquirir com o nosso suor os bens duradouros. Em Provérbios 19, 26, nós vamos aprender que um filho que é capaz de roubar o pai e de expulsar a mãe não tem vergonha e nem mesmo valor humano. Isso significa que filhos que não valorizam os seus pais são pessoas desvalorizadas até pelo mundo. Amados, o mundo diz que eu tenho que me amar e que os outros que se dane. O mundo diz que tudo pode ser adquirido sem trabalho e sem esforço. O mundo diz que eu tenho que viver sonhando, que eu tenho que viver iludida. O mundo diz que eu posso tirar das outras pessoas o que eu quiser na hora que eu quiser, mesmo que não seja meu e usar para o meu deleite. O mundo ensina que eu tenho que sugar o meu pai e a minha mãe, tirando deles tudo o que eles têm sem dar nada em troca. Enfim, como você viu, a visão que nós herdamos do mundo não se alinha em nada com a palavra de Deus, porque é uma visão torcida, disfuncional, uma visão que só produz engano e pecado dentro de nós. Mas é preciso fazer o que o filho de Yahvé fazia. É preciso focar na palavra do Deus eterno de Israel como o filho de Deus focava, amém?
Nós precisamos entender algumas coisas, irmãos. Já era alto madrugada quando o Yeshua decide ir ao encontro dos discípulos. Ele sai andando sobre as águas. Ele mostra para aqueles homens que ele podia fazer coisas além do entendimento deles. Mas aqueles homens, naquela hora, estavam desatentos, estavam com a visão torcida, estavam com a visão física mais aguzada que a espiritual. E eles não conseguiram entender o milagre que estava acontecendo, gente. Quando os discípulos olham para Jesus, eles não veem Jesus, eles veem um vulto andando sobre aquelas águas. Eles são tomados de terror e pensam até que é um fantasma. Queridos, quantas vezes Jesus, o Deus eterno, o Espírito de Deus, ele trabalha a nosso favor, ele se manifesta, mas por causa da nossa visão torcida, nós não temos podido vê-los. É isso que está acontecendo na minha e na tua vida muitas vezes, quando a gente se sente só, se sente abandonado, se sente envergonhado, se sente desprezado. Quantas vezes nós temos pensado que Deus não é conosco? E muitas vezes Ele está diante de nós, mas somos nós quem não podemos vê-lo. E para encerrar, olha o que diz também o livro de Provérbios 27. Filho meu, filha minha, não deixe de ouvir a minha instrução, porque se você não me ouvir, logo, logo você vai se afastar dos meus ensinos, que são capazes de te dar a verdadeira inteligência e felicidade. Queridos, eu ainda acrescentaria o seguinte, que se eu não for inteligente na presença do meu Deus, se eu não reconhecê-lo, mesmo que ele esteja diante de mim, pode ter certeza, ele não me reconhecerá também. Eu te convido para nós orarmos nessa hora, amém? Pai, eu oro em nome de Yeshua, o teu filho, para que os nossos olhos sejam abertos agora. Deus, nós damos ordem para que as escamas da cegueira física e espiritual caiam por terra agora. E eu oro, Senhor, para que cada um de nós veja onde estão situadas em nós a indolência, a negligência, a torpeza, as disfunções, mas que possamos ver também, Senhor, a tua presença, a tua manifestação e a tua glória. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amados? Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos guarde. Em nome de Jesus.